em Mateus capítulo 14, no versículo 17. Mateus 14, 17. Ô Vilmar, se puder colocar mais um pouco de água para mim? Pode ser da gelada mesmo, tá? Por gentileza. Se tiver como deixar até um jarro aqui, porque está bem quente hoje. Não tenho costume de beber muita água não, o negócio é refrigerante. Mas se eu colocar uma Coca-Cola aqui, todo mundo vai querer, não vai ter para todo mundo. A água tem para todo mundo lá embaixo, entendeu? Então bebo água aqui, chego em casa, eu tomo uma coca. Uma coquinha aí, meu Deus. Nossa, hein, Cris? Nossa, meu Pai. Oh, glória. Amados, vamos lá. Eu pedi para você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 14, no versículo 17. Eu creio que eu vou terminar a mensagem antes de 8 horas. Eu creio. Assim foi pela manhã e agora também à noite. Eu vou pregar sobre perceba aquilo que você tem. Vou repetir. Perceba aquilo que você tem. Repita comigo. 1, 2 e... Mais uma vez. Agora com esse irmão que está do seu lado, fala para ele assim, perceba aquilo que você tem. Amém? Então preste atenção para você entender. É uma palavra de ensinamento. E eu vejo aqui que é um ensinamento mais para a área financeira. Então, não é muito meu disso não, mas Deus me ordenou, vou ensinar. Pega isso aí. O que é perceber? Perceber é identificar algo. Perceber é identificar algo. Então o que o Senhor requer de nós nesta noite? Que eu e você, que nós possamos identificar o que precisa ser identificado. E não apenas identificar, nós precisamos valorizar aquilo que nós iremos identificar. Então preste atenção, eu preciso perceber aquilo que eu tenho. Eu preciso identificar aquilo que eu tenho. E não apenas identificar, quando eu identifico, eu preciso valorizar. Seja o muito que eu identifiquei, ou seja o pouco que eu identifiquei. Porque quando eu identifico e valorizo aquilo que eu identifiquei, o que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou sair do estável e vou para o anormal. Eu vou sair do comum e vou para o sobrenatural. Eu vou sair de um estável e vou para uma multiplicação. Então eu estou mostrando para você no início, que para que ocorra uma multiplicação na minha vida e na sua vida, o primeiro passo que eu preciso ter é identificar aquilo que eu não estou identificando. E além de identificar, eu preciso valorizar aquilo que eu identifiquei. E o que você precisa identificar não está longe de você, está perto. E quando você identificar pela palavra aquilo que você precisa identificar, o que também você precisa fazer além de valorizar? Obedecer aquilo que o Senhor ordenou a você a fazer. Então ouça, quando eu identifico o que eu tenho, eu paro de murmurar, eu paro de reclamar e eu paro também de questionar. Vou repetir. Quando eu identifico o que tenho, eu paro de murmurar, reclamar e questionar. Quando eu passo a olhar, identifiquei, olhei. Quando eu passo a olhar para aquilo que tenho e valorizar aquilo que eu tenho, eu saio do normal para o sobrenatural. Eu saio do comum para o incomum. Eu saio do estável e vou para a multiplicação. Pessoas que não valorizam aquilo que têm, não vive e não viverá a multiplicação.
Eu vou repetir: pessoas que não valorizam aquilo que têm, não viverá a multiplicação. E se você quer viver a multiplicação, você precisa valorizar aquilo que você tem. Quando você identifica aquilo que você tem. E por quê? Porque a multiplicação não vem sobre aquilo que está faltando. A multiplicação vem sobre aquilo que você tem. Porque eu não posso fazer conta daquilo que não está em minhas mãos. Então eu faço conta daquilo que está em minhas mãos. E Deus não vai te pedir aquilo que lhe falta. Deus vai pedir aquilo que você tem. Então você precisa identificar o que você tem. Identifique, valorize, para que você possa ter ou vivenciar a multiplicação na sua vida. Pessoas que não percebem que aquilo que tem é o suficiente, preste atenção nessa frase. Pessoas que não percebem que aquilo que tem é o suficiente para sustentar a sua família, para pagar as suas dívidas e sustentar até outras pessoas desconhecidas, não viverá o poder da multiplicação. Se você não valorizar aquilo que você identificou, que Deus é poderoso para multiplicar aquilo que você identificou, pessoas, suas dívidas, sua casa, não viverá a multiplicação. E eu vou mostrar isso para você dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz que uma mulher, uma viúva, ela foi até o homem de Deus. E por que aquela mulher foi até o homem de Deus? Porque o seu marido havia morrido. O seu marido morre. Está lá no livro de Reis. O seu marido morre. E morrendo, a Bíblia diz que um belo dia, bateu na sua porta os cobradores. Ela, sem saber que o seu marido havia feito uma dívida, ela abre a porta, e abrindo a porta, os cobradores vão dizer: olha, o seu marido fez uma dívida conosco, e ele não pagou. Viemos aqui para receber. Embora aquela mulher pudesse ter dito, como eu acredito que falou: mas meu marido morreu, eu não tenho condições nenhuma para pagar essa dívida. Aqueles cobradores queriam receber, e a lei ordenava que no caso de não ter condições financeiras, a família que tinha filho, tinha que dar o filho como pagamento. E aquela mulher tinha. Porém, a palavra do Senhor diz que ela vai até o homem de Deus. E por que ela vai até o homem de Deus? Porque o seu marido foi fiel a Deus. Ele servia ao Senhor. E aquela mulher chegando diante do homem de Deus, que é Eliseu, aquela mulher vai dizer: olha, meu senhor, os cobradores foram lá na minha casa, e o Senhor bem sabe que o meu marido já é morto, e eu não tenho condições para pagar. Eu quero lembrar o Senhor que o meu marido era fiel. Ele devolvia dízimo, ele ofertava, ele estava na casa do Senhor, ele servia o Senhor. E a palavra do Senhor diz que Eliseu ouviu. E ouvindo Eliseu, o que Eliseu vai dizer para aquela mulher? Eliseu vai perguntar àquela mulher o que está faltando para ela? Não, por quê? Porque ele já sabia, Deus já sabia o que estava faltando. Mas Eliseu vai perguntar para ela: o que você tem na sua casa? Olha a pergunta: o que você tem na sua casa? Ela vai dizer: eu tenho um pouco de azeite dentro de uma. Então a pergunta não é sobre o que está faltando. A pergunta é sobre aquilo que você tem e que você não valoriza aquilo que você tem. Está lá na sua casa, mas você não valoriza. Está perto de você, mas você não valoriza. É pouco, mas você não valoriza. Mas Deus sabe que aquilo que você não valoriza é o suficiente para Ele multiplicar aonde você precisa. Então você precisa identificar, valorizar e apresentar a Deus quando Ele te pede.
Porque Deus não vai te pedir além daquilo que você tem. Então quando Deus te pede, Ele sabe que você tem. Quando Eliseu fala para aquela mulher o que ela tem em casa, Deus sabia que ela tinha um pouquinho de azeite. Só que o que Deus queria? Que ela identificasse que embora fosse pouco, é o suficiente. Vocês estão pegando? Embora pareça ser pouco, um cliente é o suficiente para Deus multiplicar em vários clientes. Embora pareça pouco, um carro. Eu olhei para o Mateus aí por isso que eu lembrei. Um carro, um Uber. Se você apresentar ao Senhor, é o suficiente para multiplicar em vários Uber. Se você identificar a moto, Ele é poderoso para multiplicar em várias motos. O que o Senhor quer nessa noite é que nós identifiquemos e apresentamos a Ele aquilo que nós identificamos, sabendo nós que Ele nos pediu. O que aquela mulher fez? Ela voltou para sua casa e voltou para quê? Para pegar o azeite e a botija. Pegou não? O Senhor já ordenou você quantas vezes a pegar aquilo que Ele já te deu? E você até hoje não pegou. Aquela mulher ouve a voz do profeta, ela volta para casa, orienta os seus filhos, pega vasilhas vazias. Sabe o que essa mulher está dizendo? O profeta disse que eu tinha algo dentro de casa. Eu falei para ele que eu tinha um pouquinho de azeite dentro de uma botija. E como eu creio no Deus que multiplica, eu vou dar uma ordem aos meus filhos para ir até os vizinhos para pegar vasilhas vazias, porque aquilo que eu tenho hoje é pouco, mas amanhã será muito. Meu Deus do céu. Ô irmãos, se eu estivesse pregando isso aqui no cemitério, e aqueles que morreram endividado, duro, eles iam soltar lá, meu Deus, precisava ouvir uma palavra dessa, Jesus, deixa eu ressuscitar, porque a minha empresa vai crescer, minha vida financeira vai crescer, sabe por quê? Porque eu ouvi dentro da sua palavra, que o Senhor só quer saber aquilo que eu tenho, só isso, Ele só quer que você apresente aquilo que Ele já te deu. Ele já te deu, está lá na sua casa. Ele já te deu o dom, está com você. Ele já te deu a habilidade. Ele já te deu o Espírito Santo de Deus, que faz essa obra da multiplicação, meu irmão. O que nós precisamos, nós já temos. O problema é que nós não valorizamos aquilo que Deus nos deu. Valorize essa empresa, viu? Pode vender um celular, pode vender 2 camisas, mas amanhã vende 200, amanhã vende 400. Por quê? Porque quem dá o crescimento e a multiplicação não sou eu. Eu fabrico 400 camisas, mas quem dá o crescimento e a multiplicação é Deus. Eu fabrico 400, mas Deus me faz vender 1.200. Então eu vou ter que fabricar mais 400, mais 400. Estão entendendo? Então nós precisamos identificar o que nós temos. E eu gostaria que você permitisse o Espírito Santo trazer à sua memória o que Ele já te deu. Está lá na sua casa, está perto. É só você valorizar. E quando o Senhor te pedir, você entrega. Olha só para Abraão. O Senhor pediu ele quem? O Senhor pediu para Abraão quem? O Senhor pediu aquilo que ele não tinha? O Senhor pediu ele? Isaac. E quando Abraão entrega Isaac, o que acontece? Vem a multiplicação. Por quê? Ele entrega Isaac, depois vem as nações. Então eu entrego aquilo que eu tenho, por eu ter identificado aquilo que eu tenho e que o Senhor quer, eu entrego. E entregando, vem a multiplicação. A multiplicação extraordinária vai vir na sua vida quando você entregar aquilo que Deus está te pedindo. E o que Deus está te pedindo não é aquilo que está faltando, é aquilo que você tem. O que Deus está te pedindo não é aquilo que está faltando, mas é aquilo que você desvalorizou. É aquilo que você não dá mais valor, mas para o Senhor não mudou em nada. É a mesma coisa. Foi você que deixou de lado o dom. Foi você que deixou de lado a empresa.
É você que não está dedicando mais como dedicava, irmãos. Ei, Deus continua sendo o mesmo. Paulo diz, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós precisamos acreditar nesse Deus da multiplicação. Nós precisamos acreditar que além de nós identificarmos, valorizarmos, nós podemos entregar para Deus. E entregando para Deus e fazendo como Deus ordena, a multiplicação vem. Ouça aqui. A Bíblia me diz em Mateus, abre aí, 14, 13. 14, 13. Quanto você procura aí? Mateus 14, 13. Encontraram? Então fala para esse irmão assim, meu irmão, Deus não vai te pedir o que você não tem. Deus vai te pedir o que Ele já te deu. Diz assim a palavra: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Olha que maravilhoso é isso aqui. A Bíblia diz que Jesus entra num barco, vai atravessar uma cidade, e o que eu percebo? Que nenhuma das pessoas aqui pediram Jesus para ir no barco com Jesus. E aqui não são poucas pessoas, são quase 5.000 pessoas. Ninguém reclamou, ninguém murmurou de estar andando a pé para ir atrás da palavra que é Jesus. Hoje em dia é o contrário. Se o carro estraga, já é motivo para não vir na igreja. Se a roupa não está legal, se a prancha não ficou bacana, não vem para a igreja. Ah, se a escovinha na barba não ficou bacana, também não quer ir na igreja. Se o tênis não quer ir na igreja. Olha essa multidão. Viu Jesus entrar no barco. O que eles fizeram? Começaram a acompanhar Jesus a pé. Jesus estava no barco e eles iam andando. Para quê? Para ouvir a palavra. Vivenciar a palavra. Ver o milagre acontecer. Continuamos. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora, olha só os discípulos, manda embora a multidão, para que possam ir aos povoados, comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir embora. Eu acho que nem precisa de eu pregar mais não. Vocês são inteligentes. Vocês já pegaram aí, ó. Eu posso tomar minha água tranquila aqui que vocês já pegaram. Ou não? Os discípulos estão dizendo: vai embora. Mas Jesus está dizendo: pode ficar. Por que Jesus está dizendo que pode ficar? Porque Ele sabe que no meio daquele povo tem um que tem aquilo que ele precisa. Ele não está olhando a quantidade, ele quer saber se tem. Não pegaram, hein? Ele não está olhando para a quantidade. Eu vou aqui ser até um pouquinho a mais. Ele também nem está olhando a qualidade, ele quer saber se tem. Embora ele já saiba que tem. Então ele diz: não vai embora. Não precisa. Assente-se aí todo mundo. Todos assentaram. Até que veio um com 5 pães e 2. 5 pães. 5 pães. Quando o Senhor falou para não ir embora, o Senhor já sabia que tinha alguém lá. Deixa eu ensinar você. Ao invés de você desistir,
saiba que antes de você desistir, o Senhor sabe que você tem aquilo que Ele precisa, é só você dar. Antes de você falar não, identifica aquilo que o Senhor já te deu. Que você não valoriza mais, mas para o Senhor nada mudou. O que o Senhor quer é só que você pegue e dê a Ele. A Bíblia diz que trouxeram os pães e os peixes em um cesto. Jesus pega, e o que Ele vai fazer? Vai agradecer. Aquilo que era um cesto, tinha 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz que o que sobrou foram 12 cestos. Eu vou perguntar, Ele perguntou o que estava faltando? Ele questionou a quantidade? Ele só disse para o povo, fica aí. Fica e não mande ninguém embora. E às vezes nós queremos a multiplicação, mandando embora aqueles que já receberam do Senhor o que precisava. Você já recebeu, você já tem. Eu vou mostrar aqui biblicamente uma outra pessoa. Olha como que Deus é maravilhoso. Quando o Senhor nosso Deus, Ele chama Moisés, Moisés está no deserto, pastoreando um rebanho, algo comum, meio de sarças, algo comum, e o que ele vai ver? A sarça mas não é consumida, aquilo atrai ele, porque o normal é ser consumida pelo fogo. Então ele vê, se aproxima, e quando ele se aproxima, o Senhor vem. Moisés, Moisés, tira a sandália do vosso pé, porque a terra que estás é terra santa. A Bíblia diz que ali vai haver um diálogo. Deus vai falar com Moisés. Moisés vai argumentar com Deus algumas coisas que ele não sabe conversar, e sabemos. E o Senhor então vai dar a Moisés prova que o Senhor o chamou. Moisés vai pegar a sua mão normal, colocar no peito, ela vai ficar leprosa. Ele volta com ela, a lepra vai embora. Moisés pega o cajado, lança no chão, se transforma em... Eu estou falando isso quando ele está no deserto, vendo uma sarça sendo pega em fogo, mas não consumida, e ouvindo a voz de Deus. Passa-se 40 anos, passa-se mais 40, 80 anos. Moisés agora está diante de quem? De Faraó. Fazendo o que? Sinais, prodígios e maravilhas. A Bíblia diz que o povo agora sai. E saindo o povo, a Bíblia me diz que Moisés vai chegar em um determinado lugar que não tem saída a não ser atravessar o mar. E quando ele olha para trás, o que ele vê? Um povo apavorizado, com medo e pressão emocional. O povo está dizendo, Moisés, você nos trouxe aqui para nós morrermos aqui? Olha o exército inimigo, Moisés, o que nós iremos fazer? E o que a Bíblia me diz que o Senhor ordenou a Moisés a fazer? Moisés vai orar ao Senhor e vai perguntar, Senhor, o que eu faço? O que o Senhor falou para Moisés? O Senhor pediu a Moisés algo que ele não tinha. Vai doer, tá? Está na sua mão e você não usa aquilo que Deus te deu. Deus falou o que com Moisés? Estenda a sua mão, o cajado, e o mar vai se passaram-se quase 80 anos. Eu estou mostrando para você que Deus já te deu quando Ele te chamou, quando Ele te separou, quando Ele te ungiu. Acho que você não entendeu. Quando você aceitou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, Ele já te entregou aquilo que você precisava. Ei, Moisés precisava de quê? Daquilo que o Senhor havia dado. O Senhor já te deu, o problema é que você não usa na hora que precisa ser usado. Você está orando em vez de usar aquilo que Deus te deu. Você está clamando ao invés de usar aquilo que Deus te deu. O que o Senhor falou com Moisés? Estenda o cajado, o mar vai se abrir e marche. Só não recebe a multiplicação, amados,
aquele que não valoriza aquilo que Deus deu. Só não recebe a multiplicação aquele que não identifica e valoriza aquilo que identificou. Tem pessoas que menosprezam aquilo que Deus deu, porque acha que é pouco aquilo que Deus deu a ela. Deixa eu te falar algo. O único que nunca errou e não vai errar é Jesus, viu? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora nós erramos. Então, quando Deus te deu algo que você acha que é menor, Deus sabe que você tem a capacidade de ser sustentado por esse menor. Se Deus te deu mais do que esse menor, é porque Ele também sabe. Agora, se Deus também quer te tornar rico, Ele também sabe o porquê que você vai se tornar rico. Então, Deus não erra. Então, o meu papel e o seu papel é fazer aquilo que Deus nos ordena. Agora eu vou perguntar. Deus te pediu. Você entregou. Mas você fez aquilo que o Senhor ordenou? Porque não basta apenas entregar. Tem que fazer aquilo que Deus ordenou. O que o Senhor falou para Abraão? Me entrega. Entrega. Como? Sacrifício. No monte. O que ele teve que fazer? Pegar o cutelo. O que ele teve que fazer? A lenha. Levar o fogo. Subir no monte. Chegar lá. Amarrar o menino como sacrifício. O menino ainda pergunta: cadê o cordeiro? Ele vai dizer: Deus proverá. Na hora então que ele vai cravar o cutelo no menino, o Senhor manifesta. Por quê? Porque eu fiz tudo aquilo que Deus ordenou. Deus falou para ele subir sozinho, ele subiu sozinho. Eu vou perguntar de novo. O que Deus falou para você fazer quando Ele te pediu algo? Porque Ele não te pediu somente para entregar. Ele pediu para você fazer algo. O que Ele falou para Moisés? Estenda aí. Estenda aí. O que Ele falou para você? Traga a sua memória. Você não está recebendo a multiplicação porque você não está fazendo conforme o Senhor ordenou. Você só está entregando, irmão. Não adianta vir aqui na frente só entregar oferta, não, irmão. Não adianta vir aqui só entregar Isaac, não, irmão. Tem que fazer aquilo que Deus ordenou. Eu entrego fazendo aquilo que Deus ordenou. Por quê? Porque a multiplicação não é para me ostentar. A multiplicação é para me abençoar aqueles que não terão a multiplicação. É a palavra que Deus me deu. E eu espero que você tenha pego essa palavra e leve para a sua vida financeira e as demais áreas da sua vida. Então nunca menospreze aquilo que Deus te deu, viu? Está menosprezando as coisas pequenas que para Deus é o suficiente para se tornar grande. Não menospreze, irmãos. O que eu mais vejo na igreja são pessoas menosprezando aquilo que Deus deu, principalmente sobre dons espirituais. Aí eu só falo em língua, você não falava nada. Ah, eu só tenho visão, você não tinha nada. Não, eu só tenho sonho profético, você não tinha nada. Ah, eu oro, só expulso o demônio, você nem expulsava antes, irmão. Nem no mundo espiritual você fazia parte. Depois que você recebe Jesus como Salvador, que você vai entender e fazer parte. Aí você está reclamando de algo que Deus te deu. Você está reclamando de algo que Deus te deu. Deus te chamou, te deu um pastoreio, você está reclamando. Deus te colocou no altar para cantar, você está reclamando. Ei, só use aquilo que Deus te deu, faça aquilo que Deus te deu. E quando Deus te pedir, entrega para Ele. O problema nosso é que nós não entregamos para Deus aquilo que Deus nos deu. Deus nos deu. E cabe a nós, quando Ele pedir, nós devolvermos para Ele. Ele deu Isaac como Ele prometeu, mas Ele pediu Isaac de volta. Deus pode te pedir de volta aquilo que Ele te deu, só para provar a sua fé. Se você quer viver a multiplicação, você precisa aprender isso. Você pode hoje ganhar milhões, e que esses milhões o Senhor possa te pedir também. E se Ele te pedir, dá. Porque no futuro não vai ser milhões, vai ser multiplicação de milhões. Você entende isso? Entende, Samuel? Você que é empresário, você entende isso? Você que almeja abrir uma empresa, você entende isso?
Você que está vivendo lá momento de escassez, você entende isso? Eu vou mostrar um outro exemplo então para você que não acredita. A Bíblia diz que Elias vai falar com o rei aquilo que não deveria falar, vamos dizer assim. Porque ele fala por conta própria, não vai chover. Falou para o rei, vai ficar sem chover. Aí Deus pega ele e leva ele para a torrente do Querite. Vem a escassez de água, mas Deus está alimentando Elias. O corvo vem e traz comida para Elias. A Bíblia diz que a água seca. A ordem do Senhor é, vai até uma viúva. Ele foi aonde? Na viúva. Olha só, tudo que Deus falou para Elias, ele fez. Sai daí, vai para a torrente do Querite, porque lá eu vou enviar um corvo para te alimentar. E trazia comida pela manhã e à tarde, e ele tinha água para beber. A água seca, o Senhor sai daí, vai para outro lugar. Embora esse outro lugar não aparenta um lugar próspero, é nesse lugar que eu vou fazer você prosperar. Porque a Bíblia diz que ele ia morrer, porque a fome tomou conta de toda a terra, mas o Senhor ordenou ele a ir numa casa que tinha uma viúva com um único filho e com uma porção de comida só do dia. Aí eu vou perguntar, Elias pediu ela aquilo que ela não tinha? Eu sei que dói, irmão, porque entregar aquilo que Deus pede, ainda mais se você é apegado àquilo que Deus pede. O que Elias pediu àquela mulher? Água. Pediu também o quê? Que fizesse bolo, para ele comer primeiro, e depois ela e o filho. O que aquela mulher fez? Tudo aquilo que o homem de Deus, e eu pergunto, ela morreu? Ela viveu o período de escassez? A Bíblia diz que não faltou farinha na casa dela. Sabe por que falta às vezes na sua casa? É porque às vezes que o Senhor te pediu, você não deu. Sabe por que às vezes você vive oscilação financeira? É porque quando o Senhor te pediu, você entregou, mas entregou sem fazer aquilo que Deus ordenou. Esse é o problema da igreja, só quer entregar e não faz aquilo que Deus ordenou. Ou às vezes faz pela metade aquilo que Deus ordenou e não entrega o tudo que Deus pediu. E eu encerro contando o caso daquela viúva. O Senhor estava sentado no altar, perto do gasofilaço, todos vinham e depositavam. O que o Senhor diz lá? Eles estão dando daquilo que sobra, mas essa viúva deu tudo o que ela... Deus não quer a sobra, porque quando Ele te pede, Ele sabe que você pode dar. Vou repetir, Deus não quer a sua sobra. O problema da igreja é esse, quer viver o sobrenatural de Deus, mas só dá a Deus a sobra. Quer viver o sobrenatural? Quer viver a multiplicação, irmão? Dá o tudo. Você sabe quanto de camisa que eu dou no final do ano para vocês? De 8 a 10 mil reais. Quem recebe não faz conta, mas quem dá sabe. São mais de 120 camisas, todo ano. Aí eu pergunto para vocês, será que no ano todo eu não vendo mais do que 10 mil? E por que alguns questionam algumas coisas relacionadas a mim e a minha esposa, uma vez que a minha filha estuda fora? É porque são pessoas que não vivem a multiplicação. Porque só vive a multiplicação aquele que abençoa, irmão. Aquele que dá. A Bíblia diz que abençoado não é aquele que recebe, é aquele que abençoa. Quando você entrega aquilo que Deus pede, acabou, irmãos. Embora vocês tenham ficado alegres com o aniversário da igreja, com aquilo que vocês receberam lá de Deus através da minha vida, meu lindo, mais abençoado fui eu que fiz aquilo que Deus ordenou. Não que vocês não foram abençoados. Abençoado foi a Igreja Batista Tempo de Deus através da minha vida. Agora, no dia que eu não fizer aquilo que Deus me ordenar, quem vai ser o prejudicado? É a Igreja Batista Tempo de Deus. Porque Deus nunca vai me pedir aquilo que eu não posso dar. Ele só pede aquilo que você tem. E sabe o que dói? Que foi Ele que deu aquilo que você acha que é seu. Isso que dói.
Você acha que é seu, mas foi Ele que te deu. Você abriu a empresa, mas foi Ele que já tinha ela preparada antes para você, irmão. Ele só colocou nas suas mãos. Só olhar para o tabernáculo. O que o Senhor falou para Moisés? Construa o tabernáculo. Por quê? Ele já tem um molde lá em cima, já tinha preparado, irmão. Só que as pessoas têm dificuldade de reconhecer que tudo que ela tem não é dela, é de Deus. Então Deus, quando pede, Ele sabe o que está pedindo. Ele está pedindo aquilo que é dele. Viu? O dinheiro não é seu. A casa não é sua. O carro não é seu. Esse filho não é seu. Essa esposa não é sua. Esse marido não é seu. É tudo de Deus. E para a glória de Deus. Quer viver o muito? Seja fiel no pouco. Então começa a dar agora. Dá o que, pastor? Quando o Espírito Santo fala para você. Exemplo. Aquele tênis que você comprou, não usa. Você não usa. Aí o Espírito Santo fala assim aqui. Dá para o pastor Tiago. Aí de uma hora para outra você vira e fala assim. Ah não, eu vou usar. Vai vir um aniversário aí da Karen, e eu vou lá, eu vou usar. Ah, vai ser, nossa, o aniversário lá do Alejandro, vou usar. E o Senhor já falou, dá para o pastor Tiago. Por que o Senhor te pediu? Porque Ele sabe que você não vai usar. E ao mesmo tempo que Ele sabe que você não vai usar, o que Ele está querendo fazer na sua vida? Causar uma multiplicação. O que Ele quer fazer na sua vida? Fazer você manifestar confiança, fé no único Deus que tem o poder de multiplicar um azeite, uma farinha, abrir o mar, através de um cajado. Hein, irmãos? Eu estou mostrando isso, sabe por quê? Porque se você não consegue dar um tênis, me perdoe. Vou falar isso aqui porque estamos no período aí de final de ano. E muitos aí, né? Eu sei que joga, irmão. Quem sou eu aqui para condenar? Já condenei muito, pedi Jesus perdão. Cada um presta conta de si. Eu sei que muitos que estão aqui, vai jogar lá, irmão. Na Mega Sena. Deus já sabe, irmão. Aí você ganhou lá 1 bilhão. Só que você não ganhou ainda. Aí você chega para mim, pastor. Que o papo é esse, né? Nós se fulano de tal jogar. Mas é ele, estou ligado. Nossa, hein, pastor? 1 bilhão. Só de dízimo, hein, pastor? Irmãos, se não deu um tênis para o pastor Tiago, quanto mais 100 milhões. É por isso que eu não sou apegado a nenhum empresário e nenhum dinheiro de outras pessoas. Eu só me apego em Deus, irmão. Hein? 1 bilhão. Se não dá dízimo de 1.000, que é 100. Vai dar de 1 bilhão? Eu? Dá para o pastorzão? Os tênis dele é tudo da Shopee. Ele com esse dinheiro na conta vai andar de Nike, Mizuno. Pastor, tá de Sportage, 100 milhões. Vai até rir. Ele vai chegar de BMW. Agora eu vou perguntar para vocês, membros que me conhecem. Se eu ganhasse 1 bilhão, eu repartiria alguma parte com vocês ou não? Por que vocês acham que eu repartiria? Por que vocês acham que eu repartiria? Porque vocês veem eu fazendo isso aqui. Então quem é fiel no pouco, na hora que tiver no muito, ele não tem dificuldade. Ele dá, meu irmão. Ah, se eu falei com o pastor Tiago, se alguém aí, né? Eu não sei, irmão, Deus sabe. Eu não estou aqui para... Você que se vira lá com Deus, salvação individual. Você jogou lá, devolveu o dízimo aqui, meu lindo, 100 milhões. Jogando a real, vou pegar 50 milhões e vou aplicar. Os outros 50, nós temos 500 membros. Cada um vai sair daqui com 1 milhão. O que a irmã falou? Manda, papai! Se a igreja pentecostal ia falar, manda, papai! Hã? Não!
Agora vocês seriam abençoados, sim ou não? Mas mais abençoado seria eu, por fazer aquilo que agrada a Deus. Hein? Nossa, o povo até coçou agora, hein? Nossa, Deus, manda os números aqui agora. Senhor, qual que é o número? Meu Deus, ô Senhor, fala para mim. Vai começar o propósito agora. Vai sair aqui da igreja no jejum, meu Deus. Ô Senhor, eu tenho ainda, é dia 31. Fala comigo na segunda de noite. Aí começa a imaginar o cavalo. Aí vai lá no jogo de bicho, vê qual que é o número do burro, do jegue. Aí começa lá, 24. 17, nossa, é agora. Aí quando chega no culto da virada, nem vem no culto, porque agora até o sorteio mudaram o horário. É 10 horas da noite. É a hora que o culto começa. É perigoso ganhar, nem no culto vir. Teve um irmão aí que diz assim: pastor, se o senhor distribuir 1 milhão para cá, o senhor vai ficar sem membro lá. Porque vai pegar esse dinheiro e vai vazar. Vai caçar viajar, pastor. Vai caçar em outro lugar. Então, amados, eu estou mostrando a vocês que Deus multiplica quando eu entrego aquilo que é dele. Tá bom? Olha, tem uma semana abençoada, uma semana de vitória. Se você não vai estar aqui conosco na virada do ano, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, viu? Em nome de Jesus, aonde você estiver, leva Jesus. Lembre de Jesus. Fale de Jesus, manifeste Jesus. Eu queria que todos estivessem aqui, mas eu sei que não estarão. Mas que Deus abençoe vocês, que nessa viagem Deus guarda você, proteja você, dê livramento de acidente, dê livramento de roubo. A Bíblia diz lá em João capítulo 17, que o Senhor intercedendo por nós, Ele diz assim: Pai, livre-os de todo mal. Às vezes você fica prolongando demais a oração sua, ao invés de pegar aquilo que está na Bíblia. O que o Senhor diz? Pai, livre-os de todo o mal. Para que você ficar falando lá? Oh Deus, livra a Karen lá do prostituto. Livra a Karen lá do enganador. Ele já disse. Sabe como que eu oro? Senhor, livre a Karen de todo o mal. Livre a pastora de todo o mal. Me livra de todo o mal. Aí às vezes você fica falando demais. Não, usa a palavra, que vai dar bom. Amém? Falei que eu ia terminar e eu bati o recorde. 7h35, você acredita? Como que Deus muda, hein? Fica de pé no seu. Você nem acredita, né? Hã? Seu pastor, antes do ano terminar, 7h37 no meu relógio. Até quarta-feira, se o Senhor assim permitir. Terça e quinta não teremos, só quarta. Às 22 horas. Você vai ter que assentar aí. Lembrei. Me perdoe. É importante. É importante. Me perdoe, mas é importante. Amados, é sobre as vestimentas da virada do ano. Falei pela manhã e eu preciso falar agora. Quando eu falo aqui, amados, é porque eu já tive problema nessa igreja.